Essa semana nós acompanhamos as notícias, especialmente relacionadas a um importante apologeta cristão, um homem que foi muito conhecido pela sua defesa da fé, chamado Ravi Zacarias. Ravi Zacarias escreveu mais de 30 livros e ele ficou bem conhecido por participar de grandes eventos e universidades apresentando a fé cristã e fazendo uma defesa plausível da fé. A revista Christianity Today reportou nessa semana um relatório que o próprio ministério ligado ao Ravi Zacarias publicou nesses dias. Nesse relatório que o Ravi Zacarias Ministries, que é o nome dessa organização, associada ao nome desse defensor da fé, criada quando ele ainda estava em vida, reconheceu vários escândalos sexuais com os quais Ravi Zacarias esteve envolvido. Casos de abuso, uso de um spa, de dois spas específicos que ele era sócio para abusar de algumas mulheres que ali trabalhavam, envolvimento registrado no seu celular com imagens, com coisas pesadas. Um homem que usou da sua influência, do seu nome, para intimidar mulheres que poderiam pensar em denunciá-lo. Um homem que usou dinheiro doado para o seu ministério, dizendo que estava entregando para causas sociais, quando na verdade ele estava pagando mulheres para não denunciá-lo pelos seus abusos. Tudo isso veio à tona. Tudo isso já estava pipocando antes do Ravi Zacarias falecer. 4 anos antes, uma canadense veio denunciando casos de abuso, mas só após a morte dele, para vergonha do nome de Cristo e certamente também para o vexame do próprio nome do Ravi Zacarias, a própria organização ligada a ele reconheceu os seus erros e os seus pecados e tem feito relatórios até mesmo de mulheres que nem sequer o denunciaram, lá na Índia, Malásia, em vários lugares diferentes, que foram vítimas desse homem que até então, no seu funeral, era tratado como um homem íntegro, exemplo de fé e de compromisso com Jesus. Mas o pecado de Ravi Zacarias não afetou apenas o Ravi Zacarias. Afetou o ministério todo que foi desenvolvido e criado a partir da vida dele, que continuou e que continua até hoje. Na reportagem da Christianity Today, nós lemos o seguinte: em um período de 8 meses, a Ravi Zacarias Ministries passou a ter que reimaginar o trabalho do seu ministério global após a morte do seu renomado representante. À medida que os cristãos dentro e fora da organização perdiam a confiança nesse líder de longa data. Vários oradores e membros da equipe da Ravi Zacarias Ministries deixaram o ministério durante o curso da investigação preocupados com essas acusações. Uma das ramificações desse ministério na Inglaterra, chamada Zacarias Trust, recentemente rompeu totalmente com o ministério norte-americano e decidiu mudar de nome devido aos escândalos associados com Ravi Zacarias. A esposa dele, que fazia parte do conselho do ministério, também saiu em janeiro. E a filha deixou de ser a presidente do conselho. Recentemente ainda continue como líder geral da organização. O pecado de Ravi Zacarias teve um efeito dominó sobre todo aquele ministério associado ao nome dele. Não afetou apenas Ravi Zacarias, afetou todas as pessoas, ou muitas delas, ligadas ao ministério criado ainda na sua vida. Agora esse ministério está acertadamente reconhecendo erros que até então vinha negando, dizendo não acreditar em acusações. Agora esse ministério está buscando passar a limpo, reconhecer os pecados, reconhecer as denúncias, fazer um relatório
honesto, sincero, transparente. E o nosso texto de Josué, que nós iniciamos há 2 semanas atrás, ou melhor, há 3 semanas atrás, capítulo 7 de Josué, que trata do pecado de Acã, mostra esse efeito dominó do pecado, mas também mostra como nós podemos lidar com ele, como nós devemos lidar com o pecado na nossa vida e na vida da nossa comunidade. A cena da nossa última mensagem de Josué terminou com o líder da nação, junto com as outras autoridades, prostrados, numa atitude de lamento, numa atitude de quebrantamento diante de Deus, diante da arca. E o nosso texto de hoje começa com uma oração e, na sequência, a resposta que Deus dá a essa oração de Josué. Acompanhe comigo Josué, capítulo 7, versículos de 7 a 15. Josué, capítulo 7, versículos de 7 a 15. Diz assim o texto: E disse Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar completamente o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para que nos exterminem? Quem dera estivéssemos dispostos a habitar do outro lado do Jordão. Se me permite, ó soberano, o que direi depois que Israel virou as costas ou o pescoço diante dos seus inimigos? Quando os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirem isso, eles nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então ao teu grande nome? O Senhor respondeu a Josué: Levante-se, porque você está aí prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou e também violou a minha aliança que ordenei a eles. Tomaram das coisas consagradas à destruição, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram com os seus objetos. Por isso os israelitas não conseguem levantar-se diante dos seus inimigos. Eles viram o pescoço diante do inimigo, porque estão consagrados à destruição. Não continuarei a estar com vocês, se não destruírem as coisas consagradas à destruição do meio de vocês. Versículo 13. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de você, ó Israel. Vocês não conseguirão levantar-se diante dos seus inimigos, até que removam as coisas consagradas à destruição do meio de vocês. 14. Vocês se apresentarão de manhã conforme as suas tribos. A tribo que o Senhor capturar se apresentará. Depois, conforme os seus clãs. O clã que o Senhor capturar se apresentará. Depois, conforme as suas famílias. A família que o Senhor capturar se apresentará. Depois, conforme os seus homens. Então, aquele que for capturado com as coisas consagradas à destruição será queimado com fogo, tanto ele quanto tudo que com ele estiver, pois a aliança do Senhor foi violada e praticou um ato infame em Israel. Depois do pecado, depois da prostração e da derrota por causa do pecado, nós finalmente conseguimos ver aqui uma luz no fim do túnel brilhando na oração de Josué e na resposta de Deus a ele. A primeira cena que o texto nos apresenta é Josué orado. E nós encontramos aqui prostração, perplexidade e preocupação nessa oração de Josué. Josué está orando ao Senhor, perplexo, prostrado e preocupado. Veja como Josué começa a sua oração. Ele começa dizendo: Ah, soberano Senhor. Josué, ele se aproxima de Deus, reconhecendo que Deus é o grande soberano da aliança. Ele lembra do nome da aliança de Deus e chama esse Senhor, esse Yahvé, o Deus de Israel, de soberano. Ele reconhece que é a Deus a quem ele deve recorrer, ele reconhece que é de Deus que ele depende para lidar com essa situação tão complicada
na qual ele está perplexo. E esse tipo de expressão inicial na oração não é exclusivo de Josué. Outros homens de Deus no Antigo Testamento oram dessa forma, ou começam as suas orações dessa forma: Ah, soberano Senhor. Jeremias, quando é chamado por Deus para ser profeta no meio de Israel, ele começa a sua oração dizendo para Deus: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem. Como os israelitas que questionaram a Deus no deserto, Josué também questiona Deus. E a oração de Josué é uma mescla de queixa e murmuração e de um reconhecimento de que a honra de Deus estava sendo afetada por aquele evento. A oração de Josué é uma combinação de atitude do povo no deserto e atitude de Moisés no deserto. Porque ele começa o versículo 7 dizendo: Por que fizeste este povo atravessar completamente o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus para que nos exterminem? Quem dera estivéssemos dispostos a habitar do outro lado do Jordão. Senhor, será que o Senhor nos trouxe aqui para nos matar? Será que o Senhor nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos dos inimigos? Para passarmos um vexame, para passarmos uma humilhação? O que o Senhor quer com tudo isso? A visão de Josué está embaçada. Ele acabou de tomar café e o óculos dele ficou embaçado, e ele não consegue perceber, ou não consegue se lembrar neste momento, o que Deus tinha acabado de fazer ao abrir o Rio Jordão. Ele não consegue se lembrar nesse momento o que Deus fez um pouquinho antes da luta contra Ai, derrubando as muralhas de Jericó e entregando aquela cidade nas mãos de Israel. Mas Josué está perplexo. Josué não consegue enxergar, não consegue entender essa situação. E a oração de Josué lembra muito a queixa, por exemplo, que nós encontramos de Israel lá em Números capítulo 14. Quando os israelitas recebem o relatório, quando os israelitas são informados pelos espiões que o povo de Canaã era um povo muito grande, muito poderoso, eles tinham cidades cercadas. O povo de Israel, lá em Números 14, disse: Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão e lhes disseram: Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para a terra só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos. Percebe como existe um paralelo aqui entre a oração de Josué e a oração do povo de Israel no deserto. Assim como o povo no deserto diz: o Senhor está levando as nossas vidas, o Senhor está nos levando para Canaã para nos matar. Josué está dizendo a mesma coisa: o Senhor nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos dos amorreus, o Senhor quer nos eliminar, o Senhor quer nos tirar a vida, é isso que o Senhor quer, Senhor. Quem dera nós tivéssemos ficado do outro lado do Jordão. Diferente do povo de Israel no deserto que diz: mata a gente logo, Josué nesse texto diz: era melhor ter ficado lá na Transjordânia. Lá na Transjordânia eles já tinham conquistado boa parte do território. Lá na Transjordânia seria um lugar confortável para viver. Não teria batalha, não teria guerra, já estava pacificada. Por que a gente não ficou do outro lado? Por que a gente não aproveitou aquela terra enorme, aquele território? Mesmo que a gente ficasse um pouquinho mais apertadinho, mas a gente estava confortável. Não tinha inimigo para enfrentar mais. Não tinha mais ameaça de morte. Por que nós viemos atravessar esse Jordão? O questionamento de Josué, da perspectiva política, é um questionamento da sua própria liderança. Será que eu fui sábio em trazer esse povo para Cisjordânia, em fazer esse povo atravessar o Jordão? De uma perspectiva teológica mais abrangente, Josué está questionando a própria sabedoria de Deus. Será que Deus foi sábio em nos trazer para cá? Ele lembra no versículo 8 que o povo partiu em retirada. O versículo 8 diz: Se me permite, ó soberano, que direi depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? A humilhação havia sido grande. Ele usa um verbo muito forte aqui, esse verbo usado para virar,
ele não é muito comum, virar o pescoço. Você não encontra essa expressão de modo recorrente no Antigo Testamento, e Josué parece escolhê-la aqui para enfatizar a vergonha, a humilhação. Esse verbinho aqui é usado, por exemplo, para falar de um prato que depois de limpo é virado ao contrário. Ou para falar de uma tenda que, impactada por um objeto grande, ela sai rolando e vira de ponta cabeça. Josué está dizendo: o povo ficou transtornado. O povo deu as costas para o inimigo e bateu em retirada. E aí, em meio à queixa e em meio à confusão de Josué, nós encontramos um vislumbre de esperança nessa oração. Porque Josué se apresenta para nós alguém preocupado com o nome de Deus. Veja o versículo 9. Quando os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirem isso, eles nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então ao teu grande nome? Josué percebe que se os cananeus eliminassem o nome de Israel daquela terra, eles também estariam colocando em xeque o nome de Deus, pelo menos da perspectiva dos cananeus. Pelo menos da perspectiva daqueles povos que habitavam na terra, se eles conseguissem derrotar Israel, eles diriam: o Deus de Israel não está com nada, os nossos deuses é que são poderosos, o Deus de Israel conseguiu no máximo trazê-los para dentro dessa terra, mas os nossos deuses nos deram vitória contra o inimigo invasor. E Josué diz: Senhor, o que farás ao teu grande nome? Nessa parte da oração aqui, Josué se distancia do povo murmurador do deserto e se aproxima do Moisés que intercede por Israel. Mais de uma vez, tanto em Números 32, Êxodo 32 e Números 14, Moisés, quando se vê diante da ira de Deus, ele pergunta para Deus: mas Deus, o Senhor vai matar esse povo? Mas Deus, e o teu grande nome? O que os egípcios vão dizer quando ouvirem que o teu povo morreu no deserto? Eles vão dizer que o Senhor foi incapaz de levá-los adiante, eles vão dizer que o Senhor não conseguiu concluir o seu trabalho, a sua obra na vida do seu povo. Não permita isso, Senhor. Não permita que o seu nome seja envergonhado. E Josué está dizendo isso para Deus: Senhor, o que será do teu grande nome se o nosso nome for eliminado da terra? O nome de Deus representa a reputação, o caráter de Deus. O nome de Deus aparece, a expressão o nome do Senhor aparece pela primeira vez lá em Gênesis 4, quando o texto diz para nós no versículo 26, que quando Sete nasceu, naquela época passou-se a invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor representa o próprio Deus. O nome do Senhor que foi revelado a Moisés. Aquele nome que Moisés pergunta: Senhor, mas quando o povo perguntar qual que é o seu nome, o que eu vou dizer para o povo? E Deus diz: diga a eles, eu serei aquele que estará. Um pouquinho antes, Deus havia usado o mesmo verbo na sua conversa com Moisés, para dizer: eu estarei com você. E ele usa esse verbo na sequência para revelar o seu próprio nome, dizendo: eu serei aquele que estará. As nossas versões, a teologia há muito tempo traduz esse nome como eu sou o que sou, mas é muito mais provável que quando Deus revela o seu nome a Moisés, Ele está falando da sua presença no meio de Israel para trazer libertação e redenção. E quando Josué ora aqui: Senhor, o que será do teu grande nome? Ele também está falando: Senhor, e a tua presença no nosso meio? E a tua capacidade de nos libertar? E a tua capacidade de nos dar essa terra? O que será do teu grande nome? Esse nome que vários salmos nos convidam a adorar. Salmo 113, versículos 1 a 3 diz: aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascente até o poente, seja louvado o nome do Senhor. O nome de Deus precisa ser exaltado, Deus como poderoso, grandioso, precisa ser reconhecido, mas as outras nações só veriam o grande nome do Senhor
de maneira concreta por meio das vitórias de Israel. Não foi assim com Raabe, queridos? Quando Raabe chega para os espias e diz: nós ouvimos o que Deus fez por Israel ao abrir o mar de juncos, ao derrotar os egípcios, ao dar vitória contra Og, rei de Bazã, ao dar vitória contra os reis amorreus que ficavam na Transjordânia. O Deus de vocês é realmente grandioso e não existe Deus assim, em cima no céu e embaixo da terra. Josué está falando: Senhor, está todo mundo olhando para a gente, mas está todo mundo no fundo preocupado com o Senhor. Será que esse Deus será capaz de colocar Israel nessa terra? Perplexidade, preocupação com o nome de Deus, prostração diante da derrota perante os inimigos. O que nós aprendemos nessa primeira cena da nossa passagem? Primeiro, que Josué exemplifica para nós, assim como nós encontramos várias vezes nos Salmos, a maneira correta de nós nos apresentarmos diante de Deus e nos aproximarmos dele. Josué não chega diante de Deus como um mordomo que tem que resolver logo a situação. Josué não começa a sua oração dizendo: Jaime, o menino está com sede, não temos suco de laranja. Ele se aproxima diante de Deus. Não sei quantos conhecem esse anúncio aqui, ele é bem antigo, talvez poucos, mas ele não é o dono de Deus, ele é o servo que diz para Deus: ó soberano Senhor. Josué aqui expressa uma atitude descrita nos Salmos, especialmente no Salmo 123, versículo 2. O salmista diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Em toda a sua perplexidade, em toda a sua confusão, em toda a sua preocupação, Josué sabe como se aproximar desse Deus. O Senhor é soberano, o Senhor é Senhor, e nós precisamos da tua ajuda. Por favor, Deus, nós clamamos por misericórdia, nós dependemos de ti, e a maneira como nós nos aproximamos de Deus deveria ser também dessa forma. Deus não é um mordomo, nem o nosso office boy que nós chegamos com uma listinha para Ele resolver. Ele é o Senhor soberano, diante do qual nós nos aproximamos em dependência, em fé e esperança. Deus não é aquele enfermeiro do hospital que você aperta o botãozinho e tem que vir te socorrer com remédio na hora que você quer. Deus é o Senhor das nossas vidas, que administra as nossas vidas como entende ser melhor, para o fim maior da sua glória lá no final. E é por isso que quando nós oramos, nós devemos orar como Josué: ó soberano Senhor. Mas esse texto também nos lembra dos riscos que nós temos na nossa oração de nos aproximarmos de Deus com pressupostos errados. O povo perdeu a batalha, e Josué pressupôs que o problema estava com Deus, não estava com o povo. O Senhor nos trouxe aqui para nos matar? O Senhor nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos dos amorreus? Ele pressupõe que o problema está com Deus, não está com o povo. E muitas vezes nós podemos achar que em meio às nossas dificuldades, Deus errou de alguma forma, ou Deus não foi sábio, ou não há nada em nós que precisa ser reavaliado e questionado e sondado. O que Deus quer nos ensinar em meio às tribulações? Essas perguntas que nós devemos fazer. Para o que Deus está nos chamando a atenção com essa dificuldade que estamos enfrentando? Quais questões do nosso coração precisam ser tratadas? Como nós precisamos crescer em fé? Em vez de nós pressupormos que o problema está em Deus, pergunte-se: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso tudo? Como é que o Senhor quer trabalhar o meu coração? Como é que eu posso crescer na tua dependência? Como é que eu posso te buscar mais em meio a isso? Porque é exatamente assim que o Novo Testamento vai nos ensinar a orar, a nos ensinar a ver as tribulações e as dificuldades.
É assim que Paulo trata a dificuldade em Romanos 5, é assim que Tiago trata a dificuldade em Tiago capítulo 1. As dificuldades têm como propósito provar a nossa fé, dar a nós um caráter íntegro, nos encher de esperança, porque a esperança em Deus não nos decepciona. Josué, então, aqui, de certa forma, ilustra a maneira como muitas vezes nós nos aproximamos com pressupostos errados. Deus não deixou de ser sábio. Deus não cometeu um deslize. Ele continua sendo soberano, continua sendo sábio. O problema são os nossos pressupostos que têm que ser transformados. Por fim, a oração de Josué aqui nesse primeiro quadro nos lembra que a nossa oração precisa ser movida, precisa ser orientada pela glória de Deus. Quando você ora, você está preocupado com a sua reputação ou com a reputação de Deus? Quando você ora porque você quer ver o reino de Deus crescendo, o governo de Deus sendo firmado no seu coração, ou você ora, como diz Tiago no capítulo 4, para esbanjar nos seus prazeres e cobiças? A nossa oração deveria ser movida por esse desejo de que Deus seja mais glorificado ainda em resposta àquilo que nós estamos pedindo. Nem sempre a glória de Deus vai implicar um alívio temporário das dificuldades, mas se vai trazer mais glória para Ele, é isso que importa. Se vai trazer mais glória para Ele, isso certamente vai também nos trazer mais alegria. Porque à medida que a glória de Deus é mais claramente percebida nas nossas vidas, mais alegres e felizes nos tornamos em quem Deus é para nós e por nós. Mas agora tem a segunda parte da nossa história, a segunda cena, a resposta de Deus. E Deus expõe para Josué qual é o problema e qual a solução para lidar com o problema. Deus não deixa Josué com a mão abanando. Deus não deixa, no caso aqui, Deus não deixa Josué parado sem saber o que fazer. Ele apresenta uma resposta. Veja, versículo 10. Respondeu a Josué, o Senhor respondeu a Josué: levante-se, porque você está prostrado assim sobre o seu rosto. Deus está falando, cara, por que você está aí prostrado chorando como se eu fosse o problema? Levanta! Não está comigo o problema, Josué. Não sou eu que errei. E Deus usa 2 vezes o verbo aqui, levante-se, no versículo 10 e depois no versículo 13. No versículo 10 a 12, o primeiro levante-se, Deus expõe o problema. Nos versículos 13 a 15, o verbo levante-se introduz a solução para lidar com o problema. Ao mesmo tempo em que Deus diz para Josué, levante-se, 2 vezes ele diz no texto, nos versículos 12 e 13, Israel não consegue se levantar diante dos inimigos. Aquilo que NVI traduz como Israel não consegue resistir aos inimigos, é literalmente no hebraico, Israel não consegue se levantar. Então, Deus está levantando Israel por meio desse líder. Vocês querem se levantar de novo? Vocês querem continuar a conquista? Vocês querem continuar a experimentar do meu poder capacitador? Levante-se, Josué. E Deus então expõe qual é o problema. No versículo 11, Deus diz: Israel pecou e também violou a minha aliança que ordenei a eles. Tomaram das coisas consagradas a destruição, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram com os seus objetos. Israel havia violado um acordo. Se você volta para o capítulo 6, versículos 17 a 19, Deus diz por meio de Josué ao povo: não toquem nas coisas consagradas, queimem todos que estão dentro de Jericó, queimem todos os objetos, apenas o ouro, a prata, metais preciosos, vocês vão dedicar para o Senhor, nada em Jericó pertence a vocês, é do Senhor. E aí então Deus diz: vocês violaram a aliança, vocês transgrediram o compromisso. E mais uma vez aqui nós temos aquela ideia da solidariedade corporativa, porque foi um homem que fez isso, mas toda a nação foi responsabilizada
pelo pecado desse homem. Vocês conseguem perceber o progresso da ação aqui sendo descrita? Tomou, roubou, escondeu e colocou no meio das suas coisas. O pecado estava instalado no meio de Israel e ele precisava ser removido, porque enquanto aqueles objetos consagrados ao Senhor não fossem removidos de Israel, sabe o que aconteceria? Israel mesmo se tornaria um objeto consagrado à destruição. É isso que Deus diz no versículo 12. Por isso, versículo 12, os israelitas não conseguem levantar-se diante dos seus inimigos. Eles viram as costas diante do inimigo porque estão consagrados à destruição. Não continuarei a estar com vocês se não destruírem as coisas consagradas no meio de vocês. Enquanto vocês não removerem esses objetos, enquanto vocês não abandonarem essa quebra da aliança, essa violação da aliança, eu não estarei com você. E essa era uma ameaça terrível para Israel, porque Deus havia prometido para Josué lá no capítulo 1, versículo 5, que ninguém poderá resisti-lo em Canaã, porque eu estarei com você. Mas se Deus já não está mais com Israel, se a presença capacitadora de Deus já não é mais uma realidade, o povo pode pegar suas coisas e voltar para a Transjordânia, porque eles não conseguirão conquistar a terra. Israel precisava do Senhor. E para provar da comunhão capacitadora de Deus, Israel tinha que tirar o pecado do seu meio. Então a exposição do problema, qual é o problema? Por que nós perdemos? Por que mais de 30 homens morreram na batalha contra Ai? E a resposta de Deus: tem pecado no meio de vocês que não foi tratado. Tem coisas no meio de vocês que não estão corretas e vocês precisam removê-las. E o versículo 13 até o versículo 15 mostra como Israel removeria essas coisas consagradas no meio deles. Primeiro, Deus diz no versículo 13 para Josué: diga ao povo, santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Então, primeira coisa é: santifiquem-se. Vocês não estão completamente puros, há coisas para serem abandonadas. Há objetos que pertencem ao Senhor que foram roubados. E é muito interessante porque esse chamado para se santificar já havia aparecido no capítulo 3, versículo 5. Lá no capítulo 3, versículo 5, antes do povo atravessar o Jordão, Deus disse para Israel: santifiquem-se, porque o Senhor fará grandes coisas no meio de vocês. Agora, diferente daquela condição, Israel precisa se santificar, porque há coisas consagradas que não deveriam estar ali no meio de Israel. Israel não verá a salvação de Deus enquanto aquelas coisas consagradas forem mantidas e abrigadas no meio do povo. Deus então estabelece uma cerimônia nos versículos 14 a 15. Eles iam fazer um sorteio, começando com as tribos, depois os clãs, depois a família e depois o indivíduo. E o hebraico usa um verbo fantástico aqui. O hebraico usa o verbo capturar ou conquistar. O Senhor vai conquistar, vai capturar a tribo. O Senhor vai capturar o clã. O Senhor vai capturar a família, até o indivíduo capturado reconhecer que ele está com as coisas roubadas e ele vai ser queimado junto com essas coisas. Pau que bate em Francisco, que bate em Chico, também bate em Francisco. Pau que bate nos cananeus, em juízo de Deus por causa do pecado dos cananeus, também bate em Israel por causa de um homem que pecou, quebrando a aliança do Senhor. Isso tem que ser eliminado. O próprio Acã se tornaria consagrado à destruição por causa do juízo de Deus. Era essa a punição que Deus já tinha estabelecido, por exemplo, para uma cidade em Israel que se afastasse do Senhor. Lá em Deuteronômio 13, versículos 12 até 16, fala-se de uma cidade em que as pessoas decidem adorar outros deuses, buscar outros deuses.
E Deus diz: vocês vão reunir essa cidade, todas as coisas dessa cidade, vocês vão queimá-la, porque eles cometeram algo infame no meio de Israel. E Acã havia cometido algo infame no meio do povo. E enquanto aquele pecado não fosse removido, Israel não desfrutaria da presença capacitadora do Senhor. O que nós devemos fazer? Pergunta Josué, e a resposta de Deus é: tem pecado, removam o pecado. Israel transgrediu a aliança, agora renovem a aliança comigo e confessem o pecado e abandonem o erro de vocês. Sabe qual é a primeira verdade surpreendente na resposta de Deus, nos versículos de 11 a 15? A primeira verdade surpreendente nos versículos de 11 a 15 é que Deus responde orações até mesmo quando os nossos pressupostos estão equivocados. Josué havia dito: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Senhor, era melhor o Senhor ter mantido a gente lá na Transjordânia. E Deus, ainda assim, em meio à perplexidade de Josué, não fica calado. A oração de Josué foi o meio que Deus usou ao respondê-la para tirar Josué da confusão e colocar Josué diante do esclarecimento do que havia acontecido. Não despreze a sua oração. Não despreze a aproximação desse Deus com um coração quebrantado e disposto a ouvir a revelação dele. Porque Josué descobre o que aconteceu por meio da revelação divina, certo? Deus chega e diz para Josué: olha, o que aconteceu foi isso, o povo pecou, o povo transgrediu a aliança, o povo roubou, tomou, enganou, escondeu. E quando nós fazemos a oração: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, oração do Salmo 139, nós estamos dispostos, assim como Deus fez com Josué, a permitir que a palavra revelada de Deus chame o nosso pecado pelo nome que ele tem. É reconhecer quando há inveja no nosso coração. Em vez de você falar: não, é que eu sou uma pessoa muito competitiva. Não, eu tenho inveja no meu coração. É reconhecer quando há lascívia e impureza do seu coração. Não, apenas, não, só dei uma olhadinha, só não foi, estava só zapeando. Não, é lascívia, é impureza sexual. É reconhecer quando há falta de compaixão e graça na maneira como você trata outras pessoas. E não dizer que você é uma pessoa muito sincera, que sai falando sem se preocupar com como aquilo que você fala pode afetar o outro. É reconhecer quando há ira e rancor nas nossas vidas, em vez de simplesmente falar: não, eu tenho sangue de espanhol, tenho sangue de italiano, tenho sangue de árabe. Não, eu tenho rancor, eu estou irado. A minha ira não produz a justiça de Deus. Nós precisamos dar aos nossos pecados o nome que eles têm. Israel roubou, Israel mentiu, Israel está com as coisas do Senhor no seu meio. Quais são os pecados que Deus hoje te chama a designá-los pelo nome? Por fim, Deus nos chama a ação. Esse é o texto da ação. A resposta de oração a Josué não é um chamado para Josué: espera um pouquinho mais. É um chamado a levantar-se. Levante-se, vamos lá, e reaja a esse pecado, e mude, e remova aquilo que está errado no seu meio. Talvez Deus nos chame, cada um aqui, a remover pecados que nós temos cultivado em secreto e que muitas vezes nos impedem de florescer na presença de Deus. Pode ser a amargura que nós cultivamos por muito tempo e um senso muito crítico em relação aos outros, ao mesmo tempo em que temos dificuldade de reconhecer quando estamos errados. Talvez você prontamente critica, fala, e você facilmente é machucado por algo que outras pessoas fazem, mas tem uma extrema dificuldade de perceber: nossa, mas eu estou errado nisso. Não, você tem razão, eu pequei nisso. Talvez Deus esteja chamando hoje você a abandonar a procrastinação do seu tempo com Deus, por não priorizar o reino dele e a justiça.
por gastar tanto tempo, talvez, com televisão, videogame, redes sociais, sei lá, informações na internet, e isso vai tomando seu tempo, e quando você vê, o seu dia passou e você não teve um tempo de oração de qualidade, não passou tempo lendo a palavra de Deus, e Deus está dizendo para você hoje, abandona isso. É possível que talvez Deus esteja te chamando hoje a abandonar o hábito de contar pequenas mentiras. Que talvez você diga, bom, mas isso não afeta ninguém, isso são coisas pequenas. E Deus está falando, chame o pecado pelo nome e diga a verdade, porque aquele que se entregou por você na cruz do Calvário é o caminho, a verdade e a vida. Talvez hábitos de ver coisas pornográficas, e Deus está dizendo para você, abandona isso, larga isso. Eu quero pureza, eu quero santidade. Quais são as coisas que hoje Deus te chama a abandonar? Qual é o ouro, a prata e a capa babilônica que Deus está dizendo, remove, isso não é admissível em um filho de Deus. Isso não é aceitável em alguém que teme o meu nome. E hoje, talvez em resposta à sua oração, quando você estava vindo para cá, Deus está dizendo para você, chame o pecado pelo nome e o abandone. Chame o pecado pelo nome e creia que eu te dei o meu Espírito Santo para te dar todo o poder que você precisa para viver uma vida santa. Nós não estamos caídos no chão, impotentes, mas experimentamos uma resposta à oração de Agostinho, quando ele disse para Deus, Senhor, dá-me o que me pedes e pede-me o que quiseres. Hoje Deus está dizendo, eu estou dando o meu poder e a minha presença para você vencer o seu pecado e viver a vida santa que traz glória ao meu nome. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a orar quando muitas vezes o nosso coração está indiferente a Ti. Ajuda-nos a orar com uma atitude certa de dependência, de pequenez, de reconhecer que somos apenas servos, cujos olhos estão voltados para as mãos do nosso Senhor, esperando a misericórdia e a graça que tanto precisamos de Ti, Pai. Ajuda-nos a olhar para a Tua revelação como resposta às nossas orações. A Tua revelação que, como um espelho, revela o nosso coração, expõe o nosso pecado e nos mostra a esperança da mudança. Nós não precisamos ficar nos nossos pecados. Nós não precisamos ficar atolados na lama dos nossos erros. Porque a Tua revelação nos diz que se pelo Espírito nós fizermos morrer os atos da nossa natureza pecaminosa, certamente viveremos. Porque a Tua palavra nos diz que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o princípio de espírito de vida nos libertou do princípio do pecado e da morte. E nós nos apropriamos dessas verdades, chamamos o pecado pelo seu nome e no poder do Espírito damos meia volta e damos as costas para o pecado para viver para Ti. É o que oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.